questão física do Goulart que foi que os o elementos departamento médico falou? Que tá tudo bem, que tá tudo certo, que em 4 semanas ele vai começar a fazer a transição para a parte física e que depois vai ficar à disposição. Depois eu até falei com o médico do Palmeiras, assim que o programa acabou, ele falou que de fato existe um problema na cartilagem. São 4 semanas para iniciar a preparação física e durante toda a temporada haverá uma preocupação e cuidados específicos em relação à cartilagem do joelho do Goulart. Enquanto a gente discutia sobre o Vampeta, eu perguntei, mandei uma mensagem, tomei a liberdade, viu, Rômulo? Não sou co-apresentador, mas acho que era um assunto importante. Realmente... E procurei o Paulo Pitombeira, que é empresário do Goulart, para tentar ouvir um outro lado. A gente tem a informação do Palmeiras, e aí eu queria ouvir o lado do jogador. O importante seria tentar falar também com os chineses. Vou ver se o Alex Tseng me ajuda. Enquanto a gente não chega no chinês, vamos trazer uma outra ponta dessa história. O Paulo Pitombeira está dizendo, pode desmentir o Vampeta, e confirma que você falou comigo, os chineses estão pagando 80% dos salários e o Palmeiras terá a responsabilidade de pagar 600 mil por mês. Então agora a informação é do Palmeiras e também do Paulo Pitombeira. Pode ser que eles tenham combinado de falar entre si, mas de qualquer maneira a gente está trazendo os dois lados. Sim. Palmeiras e empresário do jogador tratando esse assunto como 20% do Palmeiras, 80% do chinês. Vamos falar com a China então. Vamos falar com a diretoria da China, a gente conversa com o Alex Tseng e a gente faz uma ligação então ali da redação. Todo mundo gravando. Para a gente mostrar o que é que os chineses estão falando. Mas como é que a gente vai saber se ele está falando a verdade? O chinês vai falar, o Alex Tseng, a gente tem que confiar no Alex Tseng. Mas o Tseng faz tradução simultânea, que nem no Oscar. Não, mas o Alex Tseng só vai falar. Porque a gente está tentando colocar realmente. Chama o Zizal. A gente está tentando colocar o vôlei, que é o grande destaque do futebol chinês, né, da seleção chinesa, por um futebol no mundo. Como é que chama? Vôlei. O vôlei. Vôlei. O vôlei? Não, é vôlei. Lei. O O é o artigo. E aí os meninos acham muito engraçado, porque fica parecendo ovulei. Ai, quinta série. Você também achou graça. Não, sério, eu chegava você tá aqui, rindo, ó. tá rindo, Toda você tá vez que rindo. tinha transição Você do tá rindo futebol por no mundo. dentro. Marcela, como é o nome do jogador? Vulei. Ah, ovulei. A idade mental é muito baixa aqui mesmo, verdade. Todos assim, olha, você tá rindo do quê? Ovulei. A sua, inclusive, é bem baixa. A reação de vocês quando eu falava Mas é bom esse moço aí? É bom jogador? Muito bom jogador? Muito bom. Grande destaque do campeão. Qual a principal característica dele? Você vê como... É matador. Ele chuta de voleio, assim. Grande goleador, Muito bom, professor. Matador impiedoso. Ó, o pessoal tá aqui, um monte de gente chamando o Vampeta de... Só não tô chamando de bonito. O resto tá falando aqui. Então, pra eles também, ó. Mas aí, Itachi, o perigo, hein? Tá dizendo assim, ó, o Vampeta é muito louco, vai Corinthians, é o caos. É isso aí. Tá vendo? É isso que ele quer. Ele é provocador, né? Ele é um mensageiro do caos, o Vampeta, mas um mensageiro do caos clubista. Basicamente Pode isso. postar uma corrida de esquibunda um dia? Quem? Eu e o Vampeta? Ah, sem um prazer. O Vampeta é maravilhoso. E você aí... gostou da revista dele? Eu não vi. Viu sim, você também você claro viu. que viu. O Ronaldo falou assim, vocês são advogados do Palmeiras? Eu tinha que ver, eu fiz o livro do Vampeta. Não. Ele fez o livro do Vampeta, você tem que ver a revista, Eu tive que ver a revista, tive que reproduzir a foto da revista. Reproduziu a foto? Eu tinha essa revista. Como assim reproduzir a foto? Vai reproduzir a foto. Eu tenho um caderno de fotos no livro, das histórias do cara, tem que ter foto dele lá na capa da revista gay. Eu pensei que era tirar de novo a foto, reproduzir reproduzir a foto. Eu imaginei, Vampeta, vem cá. Vem cá. Produzir no livro, gente, do fotógrafo. Foi o que eu imaginei. Eu falei, eu preciso refazer essa foto. Eu também, pô. Não, exatamente isso. Vamos Era uma reproduzir época que o Celso... Produzir no livro. O Celso era... Eu lembro até do dia a dia do Celso. De manhã ele relia, né? Crime e Castigo, de Dostoiévski. Aí, na hora do almoço, ele folheava G Magazine do Vampeta. Isso. Depois voltava e lia Gabriel Garcia Marques. Para desintoxicar. G Magazine. Tá bom. Para desintoxicar. Era um período muito aventureiro, Céu. Ô, Rômulo, o Ronaldo, seu xará, ele está perguntando aqui, vocês são advogados do Palmeiras? Quem? Por que você está defendendo o Palmeiras? Eu não sou advogado, não fiz Está perguntando direito, se você é advogado aqui, tá danado. Você é advogado do Palmeiras? Se fiz o curso, eu não passei no AB, então não tem a menor condição. Deixa claro uma coisa aqui para o nosso querido fã do esporte. Fala, é Ronaldo o nome dele. Ronaldo, é o xará. É o Ronaldo. Ronaldo Rômulo. Palmeiras e Flamengo, é tudo japonês pra mim, velho. Pra você japonês? É tudo japonês. Eu tô... Não faz diferença nenhuma. Porque agora todo mundo ou você tá defendendo o Palmeiras ou você tá defendendo o Flamengo. Só existem essas possibilidades. Não, aí quando entra no Daqui a Flamengo... pouco vai mandar aí, você é advogado do também. Vampeta também, e aí vai. Deixa eu ver o que é que os fãs de esportes estão falando nessa tela social aí, no nosso BB Debate, falando sobre o Vampeta. Matheus Castellani está dizendo, o Vampeta está com razão, esse negócio de 20% é história para boi dormir.
O Cleiton Paulo Avelar está falando que concorda com o Vampeta. Os chineses não seriam generosos a esse ponto. Isso nem é generosidade, é burrice mesmo, ainda mais sabendo que o Palmeiras tem muita grana. E o Rodrigo Munhoz, essa suposição do Vampeta tem mais consistência do que a informação divulgada pelo Palmeiras. Espera aí. Agora essa hashtag só tá falando também a favor do Palmeiras. Vamos colocar outra hashtag, né? Quem foi que separou isso, hein? Contra o Palmeiras. Isso aí é uma coisa dos dias atuais, Contra quer o dizer. Palmeiras. Claro, vamos colocar agora o... Suposição com mais consistência do que informação. Pelo amor de Deus. Isso é um retrato dos dias de hoje, né? Que a pessoa acredita em qualquer coisa que ela recebe no WhatsApp, desde que seja coerente com o que ela quer acreditar. Opa, Léo. Mas não é isso, hein? não é Mas isso? Léo, chegou no ponto. Ei, agora vamos botar outra parte também, o que o pessoal está falando que não acredita no Vampeta, que tem muita gente aqui dizendo também que não acredita no Vampeta. A gente colocou 3 opiniões e as 3 opiniões dizendo Vampeta, lindo, Vampeta, demais, Vampeta, uhul. Né? Vamos colocar as outras 3. Pode separar aí. Hudson ou Vampeta? Quem que é? Hudson. Hudson. Hudson ou Vampeta? A sua mãe. Não. É uma lembrança do que a mãe falou. Ela não tá falando da mãe. Olha, você vê? Aqui é pra Marcelo. Não, ela tá só lembrando. Dá licença. Vocês não lembram que eu... Não, você não pera. entendeu. Você vai ter que ir pro banquinho. Léo, me devolve. banquinho. Vou te defender nessa, Marcela. Falou da mãe, Vou não. defender a Pode aí, Marcela. ó. Professor, por favor, essa vaca. Não pode falar da mãe. Vocês não lembram, Pode ficar comigo. no último capítulo de Bebê Debate, o que é que o Rômulo falou? Quem é a mais crítica dele? A minha mãe ontem A sua mesmo, mãe. nossa, mais É uma outra. referência a Devolve isso. essa vaca aí. Olha a sua mãe, ela disse. Nossa, você não. Ela não disse é a sua mãe. Ela falou Professor, muito obrigada. Não é? Anteriormente, no Bebê Debate, ontem o Rômulo falou que a mãe dele falou assim, Rômulo, não pegue tanto no pé da Marcela. Ela é uma mulher casada, por que você fica fazendo isso? Ela não gosta. E aí eu falei, Ontem mesmo, muito minha mãe ligou de novo, falou, Rômulo, para de falar isso. E vai ligar agora, outra de vez. ano de fim de contrato, não faz isso. Sério mesmo? A mãe é sempre mais... Toda noite É o nosso Romero, então, é isso? É, toda noite é uma cacetada que eu levo na minha mãe no telefone. E aí ela sério. falou isso. Aí hoje eu só tô lembrando, lembre-se da sua mãe. Não assim, é a sua mãe. Ah, não, você falou é a sua mãe. É isso, eu nunca Pode ia voltar a faltar com fita aí. respeito com Sua a mãe mãe do Ronaldo. Não, por favor, repete isso aí. Você mandou, ofendeu a minha família. Claro que não. A família inteira. Claro que não. Honra, minha Ontem eu mandei dignidade. beijo pra Marcela sua mãe e nunca pro seu faria pai. Foi o que ela Gosto fez. muito deles, eu Conhece, adoro. não conhece? Claro que eu Mas tá sendo conheço. falsa agora, você não Inclusive, conhece. eu conheço os pais do Falsa! Ari Aguiar também, queridos. Adorei conhecê-los. Quem? E eu conheço os seus pais, do Ari conheço, Aguiar. não. Conheço. Lá em Do Belo Ari, Horizonte. o meu eu conheço. Os seus também. De jeito nenhum. Ontem eu mandei beijo por quê? Vou mandar beijo pra quem eu não conheço. Você é uma demagoga. Também? E agrediu a minha dignidade e minha honra. Não, de Quero um jeito repeteco nenhum. disso aí. Olha, voltando. Pode chamar o VAR. Eu quero repeteco. Me dê a vaca. Com aquele R. Me dê aquele a R vaca. antigo. Me dê a vaca. Sabe aquele R Devolve a vaca antigo pra que tinha? dona da vaca. Faz Professor, muito obrigada. É muito bom ter você Marcela, aqui. lembramos Toma a vaca. perfeitamente. Você tá com uma vaquinha hoje. Eu não tô com vaquinha. Tá, uma vaquinha Eu já me já Eu acho que você defendi. deveria ir pro banquinho aí atrás aí. Professor, eu tô com a vaquinha? Agora tá aí. Não, eu tô com uma pra vaquinha. você não, anular aquela vacina. Anular, não. totalmente. Ela não Chama quis o VAR. dizer isso. Já. Não, apelou pra mãe. foi, vaca não É vaca foi. automática. Ela ia falar, sua mãe falou pra Não, você não, pegar não. leve. Vocês nem deram tempo, a moça falou, sua mãe... O fã do esporte vai decidir. Não? Tá, deixa Ela o fã falou de direto esportes. sua mãe. Tá bom. Depois a gente coloca mais fãs de Pergunta aí, esportes por favor. falando. Vou ver hoje. Porque geralmente eu converso com meus pais por telefone à noite. Vamos ver se hoje novamente... Fala todo dia com seus pais? Quase todo dia. A dona Virgínia. Dona Virgínia. Tchu. 5 vezes por semana, né? Você não fala com seus pais, não? Ah, todo dia não. Você é de uma elite sem coração, realmente, né? Mas Todo dia, velho. uma elite que tem Eu falo com a minha mãe, tipo, cofre no 2, peito. 3 vezes por dia. Sem Por brincadeira. dia? Tem assunto pra tudo isso, Marcelo? Tem, assim, mas às vezes não tem assunto. Mas é, oi, mãe, tudo bem, mãe? Tá, tchau, mãe, tchau. Vamos ver hoje à noite se de novo ela vai, né? Mais uma vez. Anteontem Tá foi bom. essa questão envolvendo você e o volante do São Paulo. Certo. E ontem foi a questão falando que, ó, maneira aí que você está em ano de fim de contrato. Tá bom. Quando acaba o contrato? Agosto. Sério? Então você tá igual o Romero mesmo. Tô igual o Romero. Exatamente. Se não Você já tá assinarem podendo comigo, assinar 3 com milhões. Você vai pro Inter. contrato? 3 milhões para mim. Vai Você vai pro Inter também? Vai treinar separado, Nós Romulo? separado aqui no estúdio, ao lado aqui, eu fico sentado enquanto tiver um programa que eu Fazendo estaria. cidades. sabendo Você que chegou alguém um vai dia ficar atrasado feriados. também das férias? O quê? Você chegou um dia atrasado das férias, é por isso que você Chegou, tá meio chegou. atrasado? Lembra que Mas ele aí Meu Romero, teve tudo a igual. questão de voo, né?
Ah, mas isso aí não é problema nosso. Questão de voo. É aquele ema, né? Ok. Ah, Jesus. Nem precisou colocar, porque a gente já vai voltar aqui Merece uma vaquinha? Não? Não. A gente já está voltando aqui para o eixo do programa. Não, eu sou a favor da vaquinha. Quero falar sobre o coordenador de base do Palmeiras. Ele reclamou muito da Federação Paulista, ou seja, todo mundo do Palmeiras reclama da federação, diz que faltou boa vontade com o Palmeiras. E aspas para ele, do João Paulo Sampaio. Ele diz assim, ó, a gente perde um jogo que a gente estava classificado, um gol legítimo. Hoje o segundo gol foi legítimo, é muita má vontade. A gente tem que estar bem atento, o torcedor do Palmeiras, para o que vai acontecer, porque isso não é normal. O Palmeiras teve que vir ficar um mês tratando o campo e foi o pior campo da competição. Falei que queria Barueri domingo de manhã. Não pode Barueri. E deram para o Corinthians para jogar na mesma fase. Fecha aspas do João Paulo Sampaio. E aí, quando ele fala assim, a gente tem que ficar de olho, é claro que ele está pensando no Campeonato Paulista. É para isso? É que ele também fala assim da dúvida. Eu só não quero que na dúvida a gente seja prejudicado. Desde a final do ano passado, essa relação ela é péssima, né? Sim. Não é segredo para ninguém, né? Então, acho que cada chance que tiver no Palmeiras de alfinetar a federação ou de explicitar que essa relação é ruim, vai acontecer. E qualquer episódio que aconteça no Paulista vai acender isso de novo, né? Agora, no jogo de ontem, o Palmeiras teve um gol mal anulado nos acréscimos, claríssimo. Sim. Só que um pouco antes, um jogador do Palmeiras mereceu o cartão vermelho e não ocorreu a expulsão. Os dois lances são graves, né? Talvez se o jogador tivesse sido expulso, o Palmeiras não tivesse chegado na marcação desse gol mal anulado e que impediu 2-2 a decisão dos pênaltis. Sobre o gramado, não há como contestar, o Palmeiras tem toda a razão. Desde antes do campeonato, o Palmeiras já demonstrava preocupação com a sede em Capivari. Não cabe ao Palmeiras ter que bancar a arrumação do campo e o Palmeiras ainda fez isso. E aí acho que cabe uma explicação da Federação Paulista, seria até bem legal se o Mauro Silva, se o Reinaldo Carneiro Bastos ou alguém em nome da federação entrasse em contato com o programa para explicar o porquê do veto ao pedido do Palmeiras de jogar na Arena Barueri. Por que o Corinthians pode jogar em Barueri e o Palmeiras não? Se a federação tiver uma explicação, a gente pode chegar à conclusão de que talvez o Palmeiras esteja achando pelo em ovo. Sim. Se não houver explicação, aí a gente pode começar a supor... Aí fica um grande ponto de interrogação no ar, porque, de fato, a decisão foi de levar o Palmeiras para jogar no campo onde o adversário vinha jogando, no caso o Figueirense, e algo que não foi bem digerido pelo Palmeiras. Mas se a relação já não é boa, como o Léo lembrou, essa é a primeira competição que o Palmeiras participa, promovida pela Federação Paulista de Futebol, depois dos episódios que envolveram a final do Paulista. Tirando os paulistas de base ano passado. Isso. Se a relação já não é boa, por parte da federação também tem que haver um pouquinho de boa vontade. Quer dizer, não podia o Palmeiras jogar, mas o Corinthians pode jogar. É isso que está sendo cobrado. Independentemente disso, o que atrapalhou o Palmeiras na campanha da Copinha, claramente o Palmeiras foi vítima do grande momento que ele vive na categoria júnior. O Palmeiras jogou com um time totalmente reserva. Mais de meio time. 7 jogadores fora. Mais o paraguaio, que estava na seleção. Foram 6 convocados para a seleção brasileira e o Aníbal para a seleção paraguaia. É verdade que o Alanzinho foi cortado da seleção brasileira por contusão, mas por causa da contusão também não jogou na Copinha. Então são 7 desfalques, professor, e outros 3 que estouraram a idade em relação ao Palmeiras, que ganhou o Brasileiro e a Copa RS na temporada passada. Foi o time que faturou tudo. Mas aí não tem do que reclamar, né? Aí é o prêmio que soa como um problema do time que é competente, do time que acaba mostrando qualidade. E do ponto de vista dos torcedores, hoje tem essa brincadeira, não tem Mundial e não tem Copinha. Do ponto de vista do oba-oba do futebol, isso vale. Do ponto de vista do momento dos juniores do Palmeiras, a categoria vai muito bem, obrigado. Sim. Não tem a Copa São Paulo de juniores, mas é base da seleção brasileira. Tem jogadores revelando que até nem usa pelo bom momento financeiro do clube. Quer dizer, não é uma coisa para se desesperar. Agora, atribuir o mau resultado só a essa questão com a confederação, nem acho que essa seja a intenção, mas também tem uma coisa maior antes, que é o fato que o Palmeiras jogou essa competição com o seu time B. E sobre o jogo, o Figueirense foi melhor que o Palmeiras.
Figueirense que já tinha tirado o campeão Flamengo. O Figueirense que... essa trajetória. Não perdeu para ninguém. O Flamengo com 8 atletas do time campeão da temporada passada. Não é um Flamengo desfigurado, era um Flamengo que manteve a base. Bem verdade, já havia perdido na fase de grupos e aí foi eliminado pelo Figueirense. Ontem o Figueira faz 1-0, olha lá. Essa é a cabeçada que para mim era lance para expulsão. Sim. O Meloni esquece... Zidane aí, ó. Esquece tudo e vai dar uma cabeçada. Ele não foi expulso isso aí? Não. Isso aconteceu, Léo, antes do... Isso aí já mata... Isso aconteceu, Léo, antes... Cadê o lance do gol de empate? Qual era a posição aí do assistente, Bandeira? Não é possível que ninguém viu isso. É uma boa pergunta. Foi tão assintoso. Mas dentro de campo, esquecendo a condição do gramado, esquecendo a arbitragem, o Figueirense mereceu passar. O Figueirense faz 1-0, é pouco incomodado, faz 2-0. E aí, no finalzinho, meio que na base da... Sabe aquela história do abafa? O Palmeiras faz o 2-1, chega até o 2-2, mas... Eu tô pensando assim... tem aquele 2-2 também, que teve o gol, né? E foi anulado. Ok. Isso aí, não, o gol foi mal anulado, isso aí não se discute, foi mal anulado. Agora, E era um lance difícil, era principalmente isso. Agora, o lance da cabeçada ali é absurdo também. Né? E aí tem que chegar para esse jogador, conversar e ver esse vídeo. E isso precisa ser falado e precisa ser divulgado. Eu tô pensando assim, independentemente da relação, tá? Não tô querendo ser ingênuo aqui não, mas comercialmente para a federação é melhor ter o Palmeiras ou o Figueirense nas próximas fases? Sem a menor dúvida. Claro que é o Palmeiras, sim. Tem coisa também que, pô... Audiência, expectativa, visibilidade, a chance do Palmeiras ser campeão pela primeira vez. Mas não vamos pensar nisso, pelo menos. Não, evidentemente que não. A gente coloca... não dá pra gente Mas assim, falar porque o Palmeiras está, aparentemente, colocando o dedo da federação no resultado do jogo. E eu, independentemente do gol, que esse novo do Palmeiras foi prejudicado, a gente tá vendo um lance ali em que o garoto dá uma cabeçada no outro e não foi expulso, pô. Mas a federação precisa explicar, Léo. Não, precisa, isso aí eu não tô discutindo. O caso de Barueri tem que se ela explica, ela põe um ponto final nessa história. Por que o jogo do Corinthians foi transferido para Barueri e o do Palmeiras não pôde ter sido transferido para Barueri? É uma explicação que cabe. E aí acaba com essa história, com essa especulação, com todo esse diz que me disse. Pois é, e a pergunta é, o Palmeiras tem motivo para temer os bastidores no Campeonato Paulista? Para temer essa federação? Não, né? Não é questão de ter ou não ter, assim. É que a gente fica começando a achar justificativas antes do jogo, sabe? A gente tem que avaliar quando acontecer. Eu acho que tem motivos para temer uma má vontade, como nesse caso. Nesse caso, houve claramente uma má vontade no episódio de Barueri. Então, numa dividida, a federação pode se negar a ajudar. Que seria o caso aqui. Porque a relação é tensa mesmo. Mas aí pode olhar também, professor. Olhei o campo do Corinthians, achei que estava pior do que o campo que o Palmeiras iria jogar. O do Palmeiras o Palmeiras disse que era o pior que tinha. O do Palmeiras, eu cheguei a fazer um dos jogos... O do Corinthians não era legal também. Mas eu cheguei a fazer um dos jogos do Palmeiras, Marcela, contra o 15 de Piracicaba. Contra o Galvez tinha sido tenebroso. Contra o 15 também horroroso. Por conta das chuvas, né? Sim. Tinha que mudar os dois. Tinha que passado janeiro Você quer um inteiro, exemplo? ajeitando. Assim, a Copa São Paulo é organizada pela Federação Paulista e muitas vezes na dividida os grandes de São Paulo têm benefícios logísticos. Certo. Quer um exemplo? A Ferroviária ficou em primeiro no grupo de Araraquara e o São Paulo em segundo. Certo. Quem jogou em Araraquara a outra fase? O São Paulo. Tá certo isso? Não é obrigado por regulamento. Mas tem uma convenção